Capítulo 17 do livro de Atos vai falar assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e se ajuntaram com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres nobres. Mas os judeus que eram desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os desocupados, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não o achando, trouxeram Jaso e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e os demais. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, tendo chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam na Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estiocos contendiam com ele. E uns diziam: O que quer dizer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição.
e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes não se ocupavam de nenhuma outra coisa, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens. Como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e à imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos vai falar sobre a coluna discipulada. O que é uma coluna? É uma firmeza. É quando Deus pode contar comigo e com você para a obra da ressurreição. A obra da ressurreição é anunciar que Jesus ressuscitou. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que Jesus está morto, mas Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. E como ele ressuscitou? Através da nossa aceitação a ele, ao seu sacrifício. Quando nós entendemos que Jesus ele veio para morrer por todos nós, sem fazer acepção de pessoas, porque Jesus ele não veio exclusivamente para aqueles que são justos, mas para os pecadores. E o que significa ser pecador? Significa reconhecer que a dor ela é resultado de um pecado. E qual que é o pecado que está me causando dor? Qual é a área da minha vida que está sendo destruída pela dor? É a área sentimental? É a área física? É a área emocional? É a área espiritual? A área que está no topo das nossas vidas é a área espiritual.
Porque quando eu não tenho conhecimento, eu caio em armadilhas. Quando eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, os meus sentimentos são abalados, as minhas emoções são frustradas, o meu corpo é atingido, porque toda doença, a ciência já relatou que ela é originada dos nossos sentimentos. A doença, ela tem uma origem. E quando nós entendemos a origem da doença, nós entendemos que se o nosso campo espiritual não estiver ligado em Deus, nosso corpo vai padecer. Porque quando nós não temos o entendimento de como Deus age, os nossos sentimentos são abalados e frustrados. Porque nós observamos os irmãos e nós encontramos decepção nas pessoas, nós encontramos traição, nós encontramos arrogância, nós encontramos rejeição, abandono. E quando nós encontramos tudo isso nas pessoas, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos e isso é normal. Mas qual é a nossa fonte de energia que nos direciona para as nossas missões? É Deus. Então, o topo da nossa energia é Deus. Quando essa energia está enfraquecida, os nossos sentimentos são abalados, nossas emoções são abaladas e, consequentemente, as doenças virão. E por que é importante eu estar ligada na palavra, ligado na palavra? Por que é importante eu fazer jejum, guerrear contra o mundo espiritual? Por que é importante eu entender o que Deus quer e o que Deus não quer? Porque é importante eu ler todos os dias da minha vida a palavra de Deus. Porque é somente a palavra que vai te erguer. É somente a palavra que vai te separar do mundo. É somente a palavra que vai te fortalecer. É somente a palavra que vai te colocar no trono de glória para que Deus possa remir os seus sentimentos, remir os seus pecados, remir e restituir tudo aquilo que o diabo levou, que o engano levou, porque faltou-lhe conhecimento. Que esse conhecimento, através da vida dos discípulos, através daquilo que os discípulos pregavam, porque imaginem, para os discípulos, sendo judeus, saírem da religiosidade, das doutrinas humanas, para pregar o sacrifício de Jesus na cruz, para pregar que o Filho do Homem precisava ser rejeitado, abandonado, traído, ferido por causa dos nossos pecados. E quando nós entendemos essa palavra, nós entendemos o amor de Deus por nós. Porque se Jesus não tivesse morrido por nós, nós estaríamos entregues à falta de conhecimento. Nós estaríamos com um peso grandioso, mas Jesus ele veio tirar o peso de nossas vidas e colocou sobre os ombros dos seus filhos. E porque Jesus diz que é importante que nós cumpramos os mandamentos de Deus, porque nós precisamos obedecer o nosso Pai. Quando nós obedecemos o nosso Pai, nós temos vida. Quando nós obedecemos o nosso Pai, todas as coisas acontecem de bom para nós, tudo vai bem para nossas vidas. Então nós precisamos cumprir a ordem do nosso Pai. Nós precisamos ir e pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar Jesus, nós precisamos compartilhar Jesus, nós precisamos falar de Jesus. Porque Jesus é a cura, Jesus é a libertação. Quando alguém entrega a vida para Jesus, quando alguém levanta a mão e diz: Jesus, a minha vida é tua, eu entrego ela nas suas mãos. Todo o peso é lançado por terra. Toda a prisão é lançada, porque Jesus ele veio para cuidar da igreja. Jesus ele veio cuidar de nós. Jesus ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Jesus ele mora onde o coração está aberto para recebê-lo. Mas não um coração
que quer algo em troca. Não um coração enganoso, invejoso. Não um coração que aprisiona. Mas Jesus, ele veio para um coração aberto, para um coração contrito, para um coração arrependido. Humilhai-vos perante Deus e Ele nos exaltará. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos, quando nós refletimos o caráter de Jesus, as pessoas nos olham diferente. E é por isso que os discípulos, eles insistem para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas busquem ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos enquanto nós conseguimos. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos jejuar, nós precisamos invocar e não desistir de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de compreender a palavra do Senhor. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que sejamos uma geração que busca a Deus. Que sejamos uma geração que se arrepende. Que sejamos uma geração que quer fugir da aparência do mal. Que sejamos uma geração confiantes no poder de Deus. Para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Que o amor de Deus Pai esteja com você. Que a presença do Senhor possa refletir luz na sua vida, por onde quer que você ande. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.